paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente com o programa Fiel é a Palavra. E nesta oportunidade nós queremos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É um tema bastante divergente, pelo motivo de que alguns cristãos não creem e outros creem. E nós queremos ver pela Palavra de Deus como isso se aplica na nossa vida, ainda hoje ou não. Primeira coisa que nós queremos partilhar com os irmãos na Palavra de Deus é um texto que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E agora vem o texto que nós queremos nos basear nesta oportunidade, que diz no verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta passagem, falada pelo nosso amado Jesus, nos mostra que nós iríamos, comissionados por Ele, receber um poder. Esta palavra poder no grego, ela significa dunamis, que traduzido para o nosso português, o sentido dela é dinamite. Então, poder explosivo. Se o crente não receber este poder, ele continua sendo crente. Um crente que não tem o poder que vem do alto, que é o batismo com o Espírito Santo, como ele mesmo diz, descerá sobre vós o Espírito Santo, e você diz assim: mas eu já tenho o Espírito Santo. Lógico, todo crente que aceita Jesus, toda pessoa que aceita Jesus, automaticamente ela tem o Espírito Santo. É por isso que ela consegue crer, é por isso que ela consegue entender as coisas de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo é um outro nível espiritual que Deus quer dar para o crente, para trabalhar, para testemunhar. E nós vamos ver isso na sequência. Mas antes, nós queremos mostrar para os irmãos que antes deste relato, antes disso que Jesus falou, uns versos antes no capítulo João, nos capítulos do livro de João, Jesus, ele chegou para os discípulos depois de ter ressuscitado e soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas eles receberam aquele sopro e disseram então ali, Jesus disse para eles: recebei o Espírito Santo, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Aqueles pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês reterem serão retidos. Esta passagem bíblica, ela especifica o apostolado, uma autoridade apostólica que não houve para nenhum outro na terra, porque aquilo era para os apóstolos. O que são os apóstolos? A palavra apóstolos vem do sentido de enviado, de ser enviado. É o que nós chamamos hoje de missionários, porque vem da palavra missio, de ser enviado. Então veja, os apóstolos foram os discípulos, que eram aprendizes. Depois então que eles passaram a aprender tudo com Jesus, e depois então que Jesus morreu, ressuscitou,
ele apareceu para os 11, soprou sobre eles o Espírito Santo, comissionando, dando para eles ali uma comissão apostólica de ir pelo mundo pregar o Evangelho. Então os apóstolos tinham autoridade de levantar igrejas, instituir obreiros, porque eles receberam isso de Jesus quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas isto não é o batismo. O batismo com o Espírito Santo, ele não é algo apostólico, ele não acabou. O batismo com o Espírito Santo é algo para todo o que crer. E nós vamos ver que isto é bíblico. O primeiro ponto que nós queremos mostrar é que este batismo, ele é bíblico e está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 a 4, que diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de nós entrarmos aqui, voltamos no capítulo 1, verso 8, para nós entendermos uma questão. A Bíblia diz no verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O motivo pelo qual Deus batiza o crente com o Espírito Santo é para ele ter poder espiritual, um ânimo espiritual para testemunhar. Este é um ponto pelo qual muitas igrejas não têm ânimo de evangelizar, não têm ânimo de falar de Jesus, não têm ânimo de enviar missionários aos campos, porque não aceitam o batismo com o Espírito Santo, portanto, não tem um poder, uma chama viva que só pode vir de Deus. E isto é que concede o poder do Espírito Santo. É um dinamismo para trabalho, é um dinamismo para testemunhar. Em outros casos, numa outra ótica, dentro da visão pentecostal, muitos crentes, ao lerem o capítulo 1 e verso 8 de Atos, e lerem esta primeira parte que diz: recebereis poder, a ênfase está no poder. Mas a ênfase aqui não é do poder em si, mas do porquê do poder. Ou seja, Deus nos dá o poder para testemunhar. Não é simplesmente um poder para ficar com poder. Não é simplesmente você pegar uma bateria, carregá-la e deixar ela carregada num canto. Não é para isso. Se existe uma carga numa bateria, é para ela ser descarregada em alguma coisa. Se existe o poder de Deus na vida do crente, é para ele fazer algo. Então, existe outro extremo de que alguns crentes pensam que porque receberam o poder, este poder, eles gastam tudo dentro da igreja, pulando, gritando, falando em línguas estranhas, saltando. Isto não é pecado. Só que esta não é a realidade pela qual veio este poder. Este poder nós recebemos para evangelizar. Este poder é um poder dinâmico para trabalhar para o Senhor. Quem tem este poder e sabe utilizá-lo, aleluia, ele produz muito fruto para o reino de Deus. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, que este poder não é somente o pular, o gritar, o se atirar no chão, embora cada um tenha uma expressão, embora cada um tenha um modo de receber este poder. Mas este poder não se limita somente nisto, não se limita somente no modo de você recebê-lo. Uns recebem este poder, gritam, pulam, outros recebem e choram, outros recebem e se atiram no chão com o rosto em pó. Cada um tem uma maneira de receber, mas não se aplica apenas em receber e fazer isto, mas aplica-se em receber o poder para trabalhar. O poder do Espírito Santo é para testemunhar.
para fazer algo. Então, voltando ali no capítulo 2, nós vimos que este batismo com o Espírito Santo, ele é bíblico. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, festa da colheita, a festa das primícias, onde o povo recolhia os seus frutos e levava até o templo. Isto era a festa de Pentecostes. Então essa foi também uma colheita espiritual, porque no capítulo 2, nós vimos aqui no verso 37, que o Pedro discursou, no capítulo 2 e verso 14, o Pedro discursou, e no verso 37, 3.000 foram batizados. Foi a primeira colheita, foi as primícias do dom do batismo com o Espírito Santo. E todos eles receberam esse batismo, porque o apóstolo diz isso. Então, o batismo com o Espírito Santo, primeiro, ele é bíblico. Está aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, esse batismo, ele é bíblico. Segundo ponto, ele é para os nossos dias. Capítulo 2 ainda de Atos dos Apóstolos, versículo 38 e 39, diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós. Veja, Pedro está aqui evangelizando uma massa de pessoas que ouviram nesse dia de Pentecostes eles falando em outras línguas. E Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Batizado em nome de Jesus não é o batismo com o Espírito Santo, mas é batizado nas águas, no nome de Jesus, aquele que Jesus disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. E para a remissão de vossos pecados, e agora sim, recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom? O dom do batismo. Esta foi a mensagem de Pedro. E esses homens e mulheres que ali ouviram a pregação foram homens e mulheres que receberam não só a mensagem, não só o batismo em águas, mas também receberam o dom do Espírito Santo. Então, veja, o verso 39: pois para vós outros, isso ele estava falando no dia em que aconteceu, é a promessa de receber o dom do Espírito Santo. Para vossos filhos, que viriam depois dele, a próxima geração. Pedro não está falando de salvação, porque Pedro sabia que a salvação, ela era para todos. Nós mesmos sabemos que a salvação é para todos. Até hoje existe conversão, porque a salvação é para todos. Ele não está se referindo à conversão, ele está se referindo ao dom do Espírito Santo, que era o batismo. E ele diz: pois para vós outros é a promessa. Essa promessa de Joel 2 que ele estava falando aqui, é o contexto que ele está falando. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos, ou seja, para a próxima geração, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo, primeiro, é bíblico. Segundo, ele é para hoje, para os nossos dias. Está aqui escrito. São coisas que você não pode mudar. São doutrinas que você não pode mudar. Existem pessoas, existem líderes religiosos que tentam dizer que o batismo com o Espírito Santo é algo apostólico. Não. Está escrito que Pedro disse para esses homens que era para eles, para a geração deles, próxima geração, os filhos, e para todos quantos estavam longe, ou seja, para aqueles que Jesus iria ainda salvar. Glória seja dada a Deus. Terceiro ponto: para que serve então o batismo? Já explicamos ali no capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, que serve para testemunho. Para testemunho. Em Atos 2, nós vimos que aquele povo que estava ali era um povo judeu, só que moravam em vários outros lugares, povos judeus que moravam em outros lugares, que tinham as suas línguas de outros lugares. Vamos ler aí como diz a Bíblia, para nós entendermos como aconteceu. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus,
homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então veja que o batismo com o Espírito Santo serve, primeiro, para testemunho, e segundo, em segundo lugar, é um poder que vem sobre a vida do crente. Para isso que serve, para dar poder e dinamismo para o crente, e também para servir de testemunho às pessoas que estão naquele momento vendo o operar de Deus. Quarta pergunta: como receber o batismo com o Espírito Santo? É uma pergunta bastante interessante. Uma certa feita eu ouvi alguém dizer que não existe como, na Bíblia não explica como receber o batismo, é uma coisa complexa, mas nós vamos ver que não. Capítulo 2 de novo, de Atos dos Apóstolos. Vamos continuar aqui, porque Atos dos Apóstolos, na verdade, poderia até ser mudado o nome deste livro, ele poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos mostra o contexto da igreja, o dinamismo da igreja, tudo pelo poder do Espírito Santo. Então, Atos 2, como receber? Versos 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concediu que falasse. Veja que aqui, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que eles estavam fazendo? Orando. Eles estavam orando. Porque o verso 14 do Atos 1, pegue a sua Bíblia e leia, Atos 1 e 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então eles estavam, depois que Jesus foi ascenso ao céu, depois que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, eles foram para o cenáculo e ficaram orando. Veja que quando, lá em 1 Coríntios diz que quando Jesus foi ascenso ao céu, era mais de 500 irmãos. Porém, quando o batismo do Espírito Santo veio, alguns dias depois, estava somente 120 em oração. Daqueles 500 que viram e que ouviram Jesus dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, somente 120 perseveravam, estavam lá perseverantes, unânimes em oração. Então, como receber o batismo do Espírito Santo? Em oração. Vai orar, vai pedir para Deus. Jesus mesmo disse: vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, peça na oração. Segundo ponto: como receber o batismo? Atos 8 e 17 diz assim: então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo.
Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja que o receber o Espírito Santo aqui não é aquela mesma que Jesus soprou sobre os apóstolos, porque houve uma manifestação que este Simão mágico, ele olhou e viu a manifestação, que é quando a pessoa fala em línguas, quando recebe o poder do Espírito Santo, o batismo. Então Simão, ele viu, ele ouviu uma manifestação. Então, qual é a segunda maneira de nós recebermos o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo? Impondo as mãos sobre aquele que quer receber. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Se você estiver na sua igreja e quiser receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro, ore. Segundo, peça para o seu pastor, se ele crê, impõe a mão sobre você e você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, como receber o batismo? Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então veja, terceira maneira de recebermos o batismo do Espírito Santo é ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho. De repente você está num culto, ouvindo a pregação, a mensagem, e Deus te batiza com o Espírito Santo. Isto é biblicamente, mas nós sabemos que extra-bíblica existe muitas maneiras que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Tem pessoas que já ouvimos falar, testemunho de pessoas que estão dormindo e sonham que estão num culto e recebem o batismo com o Espírito Santo e acordam falando em língua estranha. Então, extra-bíblica também, a gente sabe, extra-bíblico, que existem outras maneiras de Deus batizar. Por quê? Porque Deus é infinitamente maior do que nós, Ele sabe como trabalhar, Ele faz coisas que nós não entendemos muitas vezes, mas o nosso dever é crer naquilo que Ele faz. Então, as três maneiras bíblicas, para que você não saia do contexto bíblico, para que você nós não venhamos ir para o extra-bíblico. Mas aqui então, nós temos três motivos para você, ou três modos de você receber o batismo com o Espírito Santo. Primeiro, orando. Segundo, sendo imposto as mãos sobre você. E terceiro, ouvindo o Evangelho, simplesmente ouvindo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que vocês possam ler a Bíblia e entender que isso é uma realidade, porque hoje muitas pessoas estão perdendo esta dádiva que Deus tem nos concedido, porque as suas mentes têm se fechado ao Evangelho, porque as pessoas querem viver conforme eles mesmos decidem, e quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, Ele governa a nossa vida, e aí nós não fizemos mais o que nós queremos, nós vamos fazer o que Ele quer, o que Ele manda, o que Ele colocar no nosso coração. E muitas pessoas têm rejeitado o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo lhe incomoda, dizendo que ele está errado, e ele prefere então perder a bênção do Espírito de Deus na sua vida e viver uma vida de um evangelho falsificado, de um evangelho medíocre, simplesmente para ser um religioso, do que ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida e viver conforme a palavra, conforme o Evangelho. Quinto ponto. O batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em outras línguas. Vamos voltar lá para o Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Primeiro ponto. A pessoa que vai receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro, ela fica cheia do Espírito Santo. Foi isso que o apóstolo, ou melhor, o João Batista falou: eu batizo-vos com água, porém vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa passagem, ou esta palavra, com fogo,
ela significa uma purificação, porque ninguém pode receber poder do Espírito Santo sem receber uma purificação. E nós sabemos que isso é uma figura de linguagem que o João está usando, porque o fogo é aquilo que na época, eu acho que até hoje, é a forma mais poderosa para purificar alguma coisa. Por exemplo, o ourives, quando ele pega o ouro ainda na sua forma bruta, a maneira pela qual ele consegue purificar o ouro é colocando no fogo. Quanto mais fogo, mais puro. Então assim também, por exemplo, o alumínio. O alumínio nós sabemos que é retirado de uma terra, de um barro chamado bauxita. E como é que é purificado? Como é que se retira dali da bauxita o alumínio? Passando pelo fogo. Então nós vemos aqui que é um simbolismo que o João está usando. Ou seja, para nós recebermos o batismo do Espírito Santo, tem que primeiro passarmos pelo fogo da purificação, para tirar aquilo que, aquelas imundícias da nossa vida, aqueles conceitos, aquelas impurezas de pensamento que nós temos. Quando isso acontece, Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo. Foi isso que o apóstolo João quis dizer quando ele falou: mais vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo que nos purifica. Então aqui o batismo é evidenciado pelo falar em outras línguas. E depois nós vamos, em um próximo vídeo, falar sobre o dom de línguas. E nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo é um diferenciado, mas isso é no outro vídeo, ainda temos algumas coisas aqui para falar para os irmãos. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediu que falassem. E aí você olha aqui e vê que alguns falam numa linguagem, outros falam noutra língua, e aqui existe uma controvérsia. Aqui existe uma controvérsia. E aqui as pessoas que não creem no batismo do Espírito Santo se agarram, se firmam. Mas aqui não existe problema de interpretação. Deus batizou aqueles crentes com o Espírito Santo e fez eles falarem em outras línguas. Estas outras línguas, Deus, como Ele queria evangelizar, como Deus queria que eles entendessem, como diz aqui no verso 12, ou verso 11 do capítulo 2 de Atos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então o problema aqui não existe. Deus fez com que os apóstolos falassem nas línguas dos medos, elamitas, pardos, asiáticos, frígios, panfílios, egípcios, e todo aquele povo que era tudo judeu, mas que morava no exterior, e que vieram no dia do Pentecoste até o templo para fazer as suas ofertas, aquele ritual. Eles chegaram ali, vindo de outras nações, e eles aprenderam outra linguagem. Sabiam judeu, sabiam falar o judaísmo, né? O aramaico e o hebraico, eles sabiam. Porém, Deus fez um milagre tremendo, fazendo com que os discípulos, apóstolos, falassem na própria língua pela qual eles estavam morando lá. E veja que uns diziam que era a nossa língua materna. Muitos judeus, filhos de judeus, nasceram lá. Eles eram judeus porque o pai e a mãe eram judeu, mas a língua materna deles era onde eles estavam morando. É muito fácil de entender quando nós queremos entender. Então Deus usou esta estratégia para falar os seus mistérios, para falar as suas grandezas ao coração daquele povo judeu que vinha de outras nações. Porém, isto não é uma limitação. Isto é um fato que aconteceu. Porém, hoje em dia, Deus não precisa falar ou batizar alguém com o Espírito Santo e a pessoa falar inglês ou falar mandarim
ou falar na língua germânica. Deus já dá o batismo do Espírito Santo com uma língua estranha, uma língua, que nós vamos estudar depois, não vou falar agora, mas não existe diferença. A única diferença é que quando hoje nós somos batizados com o Espírito Santo, não existe ali motivo para Deus dar uma linguagem estrangeira, porque não existe estrangeiro conosco. Mas pode acontecer que um dia exista alguém que está nos visitando, seja de outro país, alguém que tenha uma outra linguagem, e Deus batize uma pessoa e queira falar aquela pessoa que está ali na sua própria língua, e batize um crente, e este fala em novas línguas e seja o idioma daquela pessoa. Pode acontecer, como aconteceu aqui. Mas isso não é uma regra. Isso Deus apenas mostrou o que Ele queria fazer e fez naquele dia de Pentecostes. Por intermédio disso, Deus conseguiu falar ao coração deles, e Pedro complementou a mensagem, e foram mais de 3.000 batizados. Glória a Deus. Sexto e último ponto: batismo com o Espírito Santo. E é isso aqui, depois nós vamos passar para outro vídeo. Não é o mesmo que o dom de línguas. Não é o mesmo que o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte, versos 1 a 10. Eu vou ler todos. Verso 1 e 10. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É o verso 1. Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, o que é ignorante? É uma pessoa que ainda não tem entendimento de. Por exemplo, eu sou ignorante quanto pilotar um avião, porque eu nunca fui instruído sobre como pilotar um avião. Então Paulo aqui não está xingando. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês, não quero que vocês sejam ignorantes ou com falta de conhecimento sobre os dons espirituais. É o verso 1. E o verso 10, ele diz assim, falando sobre as manifestações do Espírito Santo, começa no verso 7, ele diz no 10, há outra operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas, e há outra capacidade para interpretá-las. Então o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo que o recebimento do dom de falar em novas línguas. Apesar que existe esta manifestação, este evidenciar do batismo por língua estranha, não é o mesmo que o dom da língua. Vou dar um exemplo. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em língua naquele momento e nunca mais falar. Todos evidenciaram ali, todos ficaram vendo que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porém, se ele não buscar o dom de língua estranha, o dom da variedade de línguas, ele nunca mais falará línguas estranhas dentro da igreja. Claro que isso é uma coisa quase que não acontece, mas já vimos acontecer. Eu tenho experiência própria, eu fui batizado com o Espírito Santo. Na verdade, eu primeiro fui tocado pelo fogo do Espírito Santo. Eu me lembro do culto que Deus me queimou, me purificou. Eu fiquei cheio do Espírito Santo. É aquela primeira parte de Atos ali, capítulo 2, que a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois falaram em novas línguas. Eu fiquei cheio no primeiro momento, naquele culto, e não falei língua estranha. O pregador olhou para mim e disse, olha, esse moço está cheio do Espírito Santo. Se ele buscar mais, Deus vai batizá-lo com o Espírito Santo. E após então outra campanha que houve, no caso, muitos dias depois, eu fui batizado no Espírito Santo e falei língua estranha para que todos que estivessem ali ficasse evidenciado o que aconteceu comigo. Porém, daquele dia em diante, não falei mais em línguas, até que eu busquei em Deus e Deus me deu o dom de variedade de línguas estranhas, que é o próximo tema que nós vamos tratar no próximo vídeo, se assim Deus. Meu irmão, você que está ouvindo esse vídeo, guarde isso no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Sabemos que existem muitos lugares, muitos pastores, muitas igrejas, que por não crerem
nesta verdade bíblica, nesta doutrina bíblica espiritual, falam mal, divulgam coisas erradas, entram na internet e pegam coisas isoladas e mostram ali exageros que nós sabemos que tem. Em todos os lugares tem exagero. Na sua igreja tem exagero. Na minha igreja tem exagero. Mas isso não pode estar acima da verdade bíblica. Não é porque existem escândalos em cima do meio pentecostal a respeito de como Deus trabalha. Participe de um culto, de uma igreja séria, onde o poder de Deus flui de verdade. Você vai ver que não existe escândalo. Existem pessoas que são renovadas. Existem pessoas que estão ali chorando, sendo tocadas pelo Espírito de Deus, levantando as suas mãos ao céu, glorificando a Deus em línguas estranhas, glorificando a Deus de uma forma tão bonita, tão especial, que não existe explicação humana para aquilo que está acontecendo. Não lute contra o poder de Deus. Se você não crê, eu aceito isso. Eu até posso compreender isso. Mas não lute contra o poder de Deus. Não fale contra aquilo que você não conhece, aquilo que você não experimentou. Aprenda a ir pela palavra de Deus. Aprenda a descobrir você mesmo o que é verdade e o que não é da palavra de Deus. Nós somos muito bitolados por aqueles que estão acima de nós. Nós somos muito bitolados por aqueles que estão lá gritando umas verdades que às vezes não são. Não estou dizendo com isso que todos os pastores estão falando errado, mas estou dizendo que alguns, eles distorcem a verdade, porque assim como eles não creem, assim como eles acham que aquilo é errado, eles querem passar para os outros as mesmas coisas. Mas você tem a palavra de Deus, você tem a palavra de Deus. Procure se inteirar. Lembre-se que quando a palavra de Deus, a palavra pentecostal, o movimento pentecostal veio no Brasil, Daniel Berger e Gunnar Binger foram pregar nas igrejas e foram expulsos, porque alguns não criam, mas eles continuaram pregando em praça pública, e muitos foram batizados pelo Espírito Santo. E o dinamismo do movimento pentecostal brasileiro é que tem feito alavancar o Evangelho no Brasil. Você sabe disso. Se você conhece a história do movimento pentecostal no Brasil, você sabe que o movimento pentecostal é que tem alavancado o Evangelho aqui no Brasil. Se existe desafio jovens hoje, movimento pentecostal no Brasil. Se existe homens e mulheres cheios do poder de Deus, é por causa do movimento pentecostal no Brasil. Então não difame aquilo que você não conhece. O batismo com o Espírito Santo é a grande arma de Deus para nós. Sempre foi e sempre será. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.